Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de programação Web 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cores, como fazer referência a elas pelo nome, que já é a forma habitual que a gente tem feito, né? Mas também vai aprender a usar a função RGB e fazer referência às cores também pelo hexadecimal. Bem, para a gente poder fazer os nossos testes, nós temos aqui um texto com a minha formação, que a gente já usou nas aulas anteriores. E aqui eu tenho for 1, for 2, tipo formação 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai estilizar cada uma dessas daqui de uma forma diferente. Como a gente pode ver aqui na visualização, ela está nesse formato, né? Estou atualizando aqui. Então a gente vai estilizar essas linhas, né? Cada uma com uma cor diferente, para a gente ver as diferentes formas que a gente vai aprender hoje. Bem, primeira forma, então, a gente vai colocar aqui o for 1, né? Seria a primeira referência, então eu vou colocar assim o ponto for 1 e vou colocar a classificação aqui. Bem, para fazer essa classificação eu vou colocar um background color e vou colocar, como a gente já está acostumado, vou colocar aqui blue, uma cor azul de fundo, e vou colocar um color fonte, né, a fonte da cor, e vou colocar o white. Ok? Vamos lá, vamos atualizar o nosso CSS. Bem, a nossa cor já veio para cá, então eu peguei uma cor da fonte branco e um background azul. Bem, vamos fazer agora de uma forma um pouco diferente. A gente vai estar utilizando agora para a formatação do segundo parágrafo, em vez de usar a referência à cor, a gente vai usar uma referência em RGB. Bem, para quem não sabe, RGB significa Red, Green, Blue, que é a junção dessas cores. Então, a mescla de cada uma dessas três cores, a gente gera uma quantidade quase infinita de cores, né? Que é muito utilizado aí para fazer referência aos tons de cor de imagens em altas definições. Então, vamos supor o seguinte: o RGB eu divido ele em estágios, né? De valor máximo a mínimo. 0 é a ausência total, e quando eu utilizo a cor, eu posso colocar de 0 a 255, sendo que o 255 é o máximo. Então aqui, por exemplo, a primeira opção é o R, da mesma sequência da função, né? Que seria o vermelho. Vamos supor, eu vou colocar 0 vermelho, 0 vermelho. Vou colocar a cor máxima de azul, porque eu quero que fique azul. Então eu vou colocar lá 255 e na verdade green coloquei aqui, né? Vamos colocar 0 de verde e vou colocar 255 de azul. Então eu quero que o background fique azul. E para mim colocar na cor branca aqui, bem, o branco quando a gente tem a cor branca, é quando a gente tem todas as cores no máximo. Então o RGB do branco, ele vai ser assim, ó, 255,255,255. Lembrando que esse intervalo de cada uma dessas cores aqui, ele pode ir de 0 a 255. E lembrando, lógico, gente, vou até escrever aqui para a gente não esquecer. Esse aqui é o red, esse aqui é o green, esse aqui é o blue. Ok? Na mesma sequência aqui, é só a gente seguir aqui, né? Então aqui no nosso caso, vou substituir por 255, 255 e 255. Vou salvar, vamos lá ver como é que vai ficar. Então olha só, aqui eu estou colocando o máximo de azul, sem nenhum verde, sem nenhum vermelho, e estou colocando o RGB da cor de branco, que seria o máximo. Então ele vai ficar basicamente bem parecido com o de cima, né? Idêntico ao de cima, né? Mas a gente também poderia, em vez de usar total aqui, por exemplo, azul, vamos colocar um total verde. Vou pintar de verde, né? E a gente vê lá como que ele vai ficar, ficou em verde. Gente, lembrando que é a mescla, né? Então, o que acontece? Se eu vim aqui colocar um pouco de uma cor, por exemplo,
Eu vou colocar aqui um pouco de vermelho nessa cor verde aqui que a gente colocou para a gente ver que cor vai ficar. Vou colocar aqui um 40, certo? De intensidade. Quando eu venho aqui e atualizo, não aconteceu nada, né? Ué. Bem, não aconteceu porque a gente colocou pouco, né? Vamos colocar aqui uma intensidade maior de um 200 e vamos lá para a gente ver a diferença que vai dar para a gente ver mais claro, né? Tá vendo que já mudou aqui? Eu também posso colocar uma mescla. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 150 aqui de azul, né? E vamos ver lá como é que vai ficar. Ah, professor, como é que eu vejo essas cores? Bem, se a gente tem uma imagem, a gente pode abrir algumas ferramentas, como Photoshop, CorelDRAW, que ele vai aparecer qual é a mescla de cor também. Mas eu também vou mostrar uma ferramenta para vocês que vai ajudar a gente a fazer essa seleção, a ferramenta na web, que a gente vai conseguir selecionar as cores. Então vamos lá, vamos brincar com a próxima cor aqui nossa. A gente vai colocar aqui um For 3. E nesse caso aqui, vamos colocar numa cor, tipo, deixa eu colocar o máximo aqui, vou colocar 200 aqui, e aqui eu vou colocar 0. E nesse cara aqui agora, a gente vai colocar o contrário, eu vou colocar ausência de cor. Ausência de cor é o que, gente? É negro, né? É preto, não tem cor nenhuma, é escuro, né? Então a gente vai ver que a cor que vai aparecer nesse cara de baixo, né? Vai ser aquela mescla de cores que eu coloquei aqui em cima, mais o preto da cor da fonte que eu selecionei, que é a ausência de cor. Ah, professor, eu quero colocar na cor vermelha. Gente, é só vir aqui e colocar o máximo, ó, 255, salvou F5, já ficou na cor vermelha, beleza? Bem, vamos ver agora uma outra maneira de fazer referência, que eu não sei se todo mundo aí já trabalhou com hexadecimal, mas eu acredito que sim. Então o hexadecimal ele é formado que a gente tem nosso padrão decimal, vou escrever aqui para vocês poderem entender que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então esse é o nosso padrão decimal, que os caracteres vão de 0 a 9. Quando a gente está fazendo referência a um padrão hexadecimal, esse padrão continua. Aí ele vem para as letras A, B, C, D, E, F. Hexadecimal porque a gente tem 16 variações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 possíveis combinações. Então o que acontece? Para a gente conseguir fazer, porque aqui começando do zero, né? Então tem 255 mais o zero, 256. Se eu pegar 16 vezes 16, nós temos um total de 256 cores possíveis, que na verdade é essa quantidade aqui. Então, para a gente transformar isso em hexadecimal, a gente vai trocar essa função aqui, começando por um tralhazinho. Mas só que tem um detalhe. Como eu falei para vocês, eu tenho 16 caracteres. Por que eu fiz essa conta? 16 vezes 16. Porque a junção de dois caracteres são todas as possibilidades que eu posso ter em cada um deles. Então eu posso ter 16 vezes 16, que é combinação, que dá o total de 256. Lógico que então nós teremos aqui, vou colocar lógico só de exemplo, dois caracteres para a cor vermelho, dois para a cor verde e dois para o azul. A junção disso daqui, dessas três cores, elas vão ser o nosso hexadecimal. Então, professor, como que eu faço para formar uma cor? Então, vamos supor que eu quisesse formar um vermelho aqui, né? Para formar o vermelho é o primeiro, é o red. Eu quero o máximo de vermelho. Então, qual é o número maior que eu tenho no nosso hexadecimal ali? Deixa eu colocar um comentário aqui, né? Eu não sei se eu falei ainda sobre o comentário. O comentário é só a gente colocar um barrinha asteriscos, né? E fechar também da mesma forma aqui, só para não influenciar e a gente ficar com esse texto aqui. Ok. Então aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar o máximo de vermelho. Então os dois primeiros caracteres vai ser FF. E eu quero colocar nada de verde nem de azul. Então eu coloco 0000. Então essa referência que eu estou fazendo aqui é o vermelho. Eu vou colocar a cor da fonte branco para a gente poder ver, né? Vamos salvar isso aqui. Então esse cara aqui
ele vai ficar o nosso vermelho. Opa, coloquei errado aqui, tem que ser esse cara aqui. Vermelho. Vamos salvar. Vamos ver lá como é que vai ficar. Tá vendo? Ó, ficou vermelho com a cor preta, ok? Ah, professor, agora eu quero colocar essa cor aqui. Então, gente, ó, muito simples, está tudo zero, né? A gente vai vir aqui colocar um tralha. Como é tudo zero, eu vou colocar 00 para a primeira cor, 00 para a segunda e 00 para a terceira. Lembrando que a gente sempre vai usar essa combinação de 2 caracteres. A gente tem um formato reduzido que a gente vai ver também, que é a mesma coisa, mas usando apenas um caractere, né? A gente vai ver agora há pouco. Então vamos lá ver como é que vai ficar. Ó. Vai ficar a mesma coisa, né? Agora, se a gente quisesse colocar, eu quero colocar em vez de preto, branco. Então, como a gente viu aqui que o branco é o máximo de cada um, o máximo é o que? FF, FF, FF. Beleza. Vamos ver lá como é que vai ficar. Ó. Tranquilo, né? Ah, professor, mas eu tenho uma cor que eu tenho um número e não sei transformar em hexadecimal. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui a página e vamos digitar uma página aqui que é o HTTPS. Aqui, ó, aqui está até gravado aqui para vocês. bit.ly/dec2hex. Isso aqui faz a conversão, né? Então eu posso falar assim, ah, professor, eu queria saber o número 255, por exemplo. Vou mandar converter. Ele já me fala que é o FF, tá vendo? A mesma coisa, eu quero saber o 200, qual é o número, ó. Ele faz a conversão, já me dá que eu troco pelo C8. Então ele já faz a conversão para a gente aqui de decimal para hexadecimal, para a gente poder transformar uma cor aqui em cima, né, numa cor nesse formato aqui, ok? É interessante também que a gente tem um outro site que a gente pode analisar, que é esse daqui, ó. HTTPLI. Agora, em vez daqui, a gente vai colocar as-tracinho cores. Esse cara aqui, ele vai jogar para essa ferramentazinha de edição de cor. O interessante aqui, ó, que a gente pode colocar, eu quero saber uma cor próxima do verde, eu quero esse verdezinho aqui. Então essa cor aqui em hexadecimal vai ser esse cara aqui, ó. Então é só eu vir aqui, ó, eu quero colocar, vamos supor, esse verde aqui lá dentro. Eu vou colocar como background agora esse verde, ó. Colo aqui, vou dar um salvar, certo? E a gente vai vir lá na nossa páginazinha e vamos dar uma atualizada, ó. Aí, ó, a cor que eu selecionei lá dentro do site, ela está aqui, né, exatamente na cor que a gente selecionou. Então a gente pode brincar, selecionar uma cor diferente. Vou pegar um rosado, ó. Essa cor aqui é hexa. Vou lá, faço a substituição dentro do texto, ó. Substituir, salvei, vou vir aqui atualizar. A gente vai ver que a cor ficou a mesma, tá vendo? Isso é bem legal, né? Ó, a cor está aqui, a cor está aqui também. Beleza, gente? Então, além dessa formatação de cor que a gente está vendo aí, tem um chamado estilo reduzido, né? Que a gente pode fazer referência. Vamos pegar aqui, então, vou colocar no próximo. A diferença desse estilo reduzido é que os caracteres a gente só representa os 2 primeiros caracteres, né? Então, por exemplo, se eu quiser representar, por exemplo, aqui, vou colocar o tralha, eu quero representar a cor vermelho. Então, eu vou colocar F, não vou colocar o FF, vou colocar 0 e 0. Então, isso aqui é a cor vermelho. Ah, eu quero representar a cor verde. É só eu vir aqui e trocar esse F de posição e colocar ele no meio. Vamos deixar o verde por enquanto. E vão vir aqui e representar também a nossa cor aqui. Vamos supor que eu queira colocar aqui agora o verde com preto. O verde com preto eu vou colocar um tralha. O preto é a ausência de cor, 000. Pronto, eu não preciso colocar a formatação inteira, né? Eu até prefiro usar ela completa, que fica mais claro, né? Para a gente poder identificar. Mas pode ser usado também nesse formato reduzido, tá, gente? Então a gente pode vir aqui ver, atualizar, ó, ele pegou verde e preto. Ah, eu quero que isso aqui fica branco, então é o máximo. Então FFF, Ctrl S, F5. Já atualizou também, né? Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar sobre cores para vocês é isso aí.
Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um forte abraço.